Sejam bem-vindos a mais um episódio de Legal Care Talks. E nós temos uma novidade aqui. Vocês acompanharam até agora a gente falar com RHs, montando uma comunidade de RHs cada vez mais estratégica. E agora nós começamos uma temporada focada nos pequenos empresários, pequenos empreendedores à frente de negócios, que também precisam de acesso a apoio jurídico e às vezes não fazem nem ideia. Então eu convidei a Tayane e o Diego, os fundadores da Legal, para a gente conversar um pouquinho de quais são os impactos que atingem os negócios todos os dias e as pessoas estão deixando para lá muitas vezes por não saber por onde começar. Então eu vou pedir para que eles se apresentem novamente e aí a gente dá início aqui no nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado aí por mais esse desafio, né? E bora para frente. Thay, quiser começar por você, por favor? Bom, Tayane, sou uma das fundadoras da Legal. Fazendo um paralelo muito próximo sobre o assunto, meus pais empreenderam, são empreendedores desde sempre, e eu atuei durante muito tempo cuidando desses pequenos estabelecimentos que normalmente chama de rede credenciada em algumas empresas de benefício. Então, conectou bastante na ideia, né, essa proposta de enxergar a Legal como um valor agregado para esse perfil também. Diego. Boa, sou o Diego, CEO, cofundador do Catai. Desde que a gente começou, todo o core nosso era muito voltado para benefício para colaboradores, e a gente muito cedo entendeu que existe uma oportunidade muito grande, e uma similaridade nas necessidades do colaborador com o próprio pequeno, micro e pequeno empresário. Ele se confunde na vida pessoal muitas vezes, né? Então, é um pequeno, assim, é o dono de um pequeno estabelecimento ou de uma barraquinha de cachorro-quente, etc. Então, basicamente, esse micro, pequeno empresário, ele tem essas mesmas necessidades de um colaborador. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande, existia um gap em relação ao acesso desse público a serviço jurídico, ser orientado. Algo que a gente sempre fala aqui, que é a advocacia preventiva. Já iniciando o bate-papo, inclusive, tem muito a ver com essa mistura das questões pessoais com as questões empresariais do pequeno empreendedor. Muitas vezes ele começa um negócio porque ele é bom naquilo que ele faz e acaba seguindo porque é aquilo que ele sabe fazer, é o ofício dele. Então, as necessidades jurídicas dele estão mescladas com a do negócio, mas muitas vezes, obviamente, por falta de conhecimento, ele não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe quantos problemas na empresa dele pode estar passando, né, até nas questões pessoais também, e que tem uma solução legal, poderia contar com um advogado, né? Então, acho que a gente poderia emendar essa conversa aqui. Quais são esses riscos que o pequeno negócio passa e que impacta ele todo dia? Os principais riscos ali. Ah, sim. O que a gente identifica muito, além dessa confusão, né, entre pessoal e empresarial, é o excesso de informalidades, né. Então você tem um excesso de informalidades ali ou de situações, talvez, que ele precise olhar estrategicamente para que preventivamente eles estejam atentos. Então quando a gente pega o excesso de formalidade com as questões trabalhistas, e que acabam impactando um alto índice de processos trabalhistas vinculado a micro e pequenos empreendedores, empresas. Quando você pega toda a parte de contratual, também são causas ali que fazem com que ele precise de um advogado, principalmente. Então acho que esses 2 fatores fazem com que esse empreendedor, essa empresa, essa pequena empresa, precise ali olhar de forma estratégica o suporte do advogado com o seu dia a dia, sabe. Cara, não é à toa que 40% dos processos trabalhistas no Brasil estão na classe ali de pequenos negócios, né. Como o Catai falou, a informalidade, o não conhecer, não entender o que fazer, né, e a Legal faz essa aproximação, gera muito valor agregado, para esse estabelecimento. E a gente faz isso de uma forma, mais voltada para o B2B, então a gente leva isso com parceiro que tem base massificada de PMEs, né, de pequenos e médios estabelecimentos, então a gente tem um cliente, esse cliente atende uma gama, de clientes de pequenos e micro e pequenos negócios, e ele precisa normalmente ele tem um core business ali relacionado, então
ele é um negócio que ele já oferta algum tipo de produto ou serviço para dessa base de clientes, e ele sempre está buscando ali como agregar outros negócios, agregar valor para aquela proposta, e a língua entra como algo novo e super, super forte nesse posicionamento, né, porque isso aumenta, de uma certa forma, está relacionado a um outro dado importante, que eh, a mortalidade de pequenos negócios no Brasil, ela chega a 60% em até 5 anos. Então, 60% dos pequenos negócios no Brasil morrem em até 5 anos. Então, e dentre os 5 principais fatores dessa mortalidade, tá a falta de orientação jurídica. Então, o que que isso ocasiona, né? Eu vou lá como uma empresa que atendo esse tipo de cliente, coloco o cliente para dentro, então 60% da minha base, estatisticamente falando, pode ser que ela morra. Então a gente está falando que, pô, levar a orientação jurídica é aumentar a probabilidade desse negócio sobreviver, e aí, basicamente, a gente está falando de aumentar o LTV, melhorar o relacionamento. E a gente fala muito disso, né? Uma coisa que a gente traz nas nossas abordagens é esse cliente nosso que tem essa base de pequenos negócios, de com clientes, ele sair de uma visão relacional, né, transacional, e para uma visão relacional, né? É muito voltado em levar a língua como um benefício mesmo. Então, mesmo paralelo que a gente fez de RH para estabelecimentos, dentro de um ecossistema, eu levo a língua como um benefício para esses estabelecimentos, para esses lojistas. Onde ali você leva não só o valor agregado, mas também outros fatores que contribuem para o próprio negócio. De você aumentar ali a sua retenção, a blindagem de cliente. Então, você tem um ecossistema, muitas das vezes, que o core está relacionado à contabilidade ou um benefício, como é que eu amplio esses benefícios que eu levo a esse lojista, para blindar ele e cada vez mais ir agregando dentro do meu próprio ecossistema. Ou gerando receita, ou indo para uma lógica de relacional, de entender a necessidade e levar esse valor agregado, mas principalmente auxiliar, né, ajudar esse pequeno empresário ali, essa pequena empresa, a realmente conseguir entender o que que ela passa no dia a dia ou ter esse suporte jurídico. Então eles às vezes não sabem a quem recorrer, então você ter ali o suporte jurídico já leva com quem eu posso contar ali de parceiro nesse dia a dia. Boa. Acho que levanto 2 pontos aqui para vocês trazerem em sequência. Desse exemplo que vocês estão dando, né, da empresa oferecer para o seu ecossistema, quais são os perfis das empresas que têm aderido mais, que têm feito mais sentido, até porque para o empreendedor que estiver assistindo isso agora, entender se ele tem isso no ecossistema dele, aonde ele pode, às vezes, perguntar ou cobrar, né, dos próprios fornecedores, entender aonde ele pode acessar algo disso e por que que isso talvez seja importante, porque a gente já trouxe alguns exemplos, né, alguns números, mas às vezes não passa na cabeça dele, pensando no dia a dia, preocupado ali com o que ele tem que fazer no empreendimento dele agora, por exemplo, não imagina: "Tá, mas para que que eu vou precisar então?". Vocês conseguem emendar esses 2 pontos na resposta? Então, qual perfil tem feito mais aderência, para que ele possa saber onde buscar isso, e aonde isso faz mais sentido para ele usar? Normalmente a gente tem, penetrado muito mais facilmente, né, e tendo uma boa conversão em ecossistema onde você tem atrelado ali um reembolso, um transacional. Por mais que a relação é muito de relacionamento mesmo, você tem ali tanto empresas de benefício, adquirentes, que você já tem ali uma mensalidade que você paga por mês ao seu fornecedor. Então, por exemplo, eu estou no sistema que eu já pago ali mensalmente, que ele me oferece um determinado tipo de benefício, um determinado serviço. Então, dentro dessa possibilidade de mensalidade, você agregar novos serviços e novos produtos ou funcionalidades que agreguem valor. Então, normalmente empresas de benefício, escritórios de contabilidade, adquirente, subadquirente, ou até mesmo uma lógica de shopping ou associações que você tem uma mensalidade que você já paga, normalmente tem buscado cada vez mais ampliar esse ecossistema e incluir novos produtos e funcionalidades. Porque isso vem como um benefício para o negócio. Ele vem como um benefício e você não precisa desembolsar. Então, o Uhum. próprio estabelecimento, você como lojista, dono do estabelecimento, você não precisa estar pagando pelo benefício. Ele já vem abatido do que você teria, ou ele já vem acrescentado do que você teria que pagar ali mensalmente, tá? Então, basicamente, a gente está falando de empresas que prestam
serviços financeiros, que tem essa base de micro e pequenos negócios, empresas que têm rede diferenciada, a gente está muito forte nessa parte de rede diferenciada, então, levar valor agregado ali para aquela rede diferenciada. Escritórios e plataformas de contabilidade, porque contador, ele já presta um serviço ali de contabilidade, muitas vezes tem questões jurídicas que surgem no dia a dia, então o contador que tem um mercado que às vezes ele está muito baseado a preço, ele vai lá e coloca um benefício a mais, então isso tem sido muito legal, a gente tem evoluído nesse sentido, Entra como diferencial. diferencial, então isso o contador eu tenho lá, sei lá, 100, 200 clientes, e agrego esse serviço a meu serviço de contabilidade. Ou seja, ele agora ele tem ali a oportunidade de tirar dúvidas, entender melhor com um advogado, ter outros produtos nós atendemos na plataforma, para que tenha acesso a esse serviço jurídico ali, associado. Outro, a gente tem navegado, né, em frente de, empresas de telecomunicação, tu tem essa base também, massificada de pequenos negócios, então a gente tem visto boas oportunidades, como um serviço de valor agregado para esses mercados que buscam ali não só se diferenciar, mas ter uma outra linha de receita relacionada a produtos de valor agregado, tá. E aí respondendo a segunda parte, que é aonde se encaixa isso? Então imagine que eu sou cara, tô lá no balcão, tenho uma pequena mercearia, tenho cuido de um monte de coisa, então eu cuido do estoque, cuido de não sei o quê, e normalmente ele é muito mais reativo, chega uma notificação trabalhista, ou notificação tributária. Esse pequeno, ele pouco tem acesso à advocacia preventiva, que entender: o "Que que eu faço agora? Qual que é a melhor decisão a ser tomada?". Não que a gente não dê assistência para essa parte mais reativa, mas o que que eu consigo ali de fato, entender melhor o meu dia a dia e ter a proximidade de um profissional da advocacia que pode me orientar melhor. Então isso é um pouco o que que a Ligo leva como diferencial, trazendo esse conceito, amplitude para esse conceito que a gente leva para o RH de cuidado jurídico. Cuidado jurídico é muito maior do que a gente está falando só de levar isso para colaboradores como benefício. A gente está falando por levar isso para pequenos negócios, para entregadores. Todo mundo precisa de uma certa forma de cuidado jurídico ali no seu dia a dia, né. Então a gente vê dessa forma. Aí uma dinâmica para o próprio lojista, né. Eu como negócio, onde é que eu identifico isso? É, como o Diego mencionou, na dinâmica do dia a dia, de muitas das vezes você precisar de um contrato de temporário. Então eu estou em uma alta ali de Natal, enfim, Dia das Mães, que você precisa de um vendedor, tá ali no dia a dia. Como é que eu reduzo essa informalidade? Fazendo um contrato, você precisa de um advogado, tem diversas formas ali, que você pode estar contratando alguém, mas você recorrer a um advogado para entender os seus riscos em algumas situações. Isso é importante, né, de você conseguir até minimizar esses números e até levar transparência. Então como é que eu levo essa transparência numa negociação que eu estou fazendo, ou uma contratação, se eu não sei os riscos que eu tenho, a depender da forma de contratação, ou se eu faço ou não faço um contrato, se eu reviso ou não reviso um contrato. Então dentro da plataforma a gente tem dentro das principais motivos, é trabalhista e depois toda a parte contratual. Que realmente embasa ali a parte contratual, e vai de diferentes esferas, desde um fornecedor a um prestador de serviço, a um aluguel de um espaço. Então acaba abrangendo também as questões financeiras, de não só por conta de um endividamento, mas um financiamento que eu vá fazer, eu levar para um advogado analisar o contrato, ou numa situação financeira já desfavorável, eu peguei algum empréstimo, não estou conseguindo honrar, como é que eu utilizo. Então acho que tem várias aplicações. Mas igual você mencionou, um dos pontos que a gente até redirecionou, principalmente olhando para esse público, é dentro da plataforma ele poder tanto consultar questões da empresa quanto questões pessoais, porque muitas vezes ele confunde as 2 coisas, mas dar esse acesso. Legal. É, a resposta de vocês, acho que ela traz uma reflexão que é: o pequeno empresário, ele começa um negócio sem apoio, sem orientação jurídica nenhuma, nesse caso. Então, no mínimo, dá para ele começar com a consulta de um advogado: "Ei, cara, eu tenho um negócio, meu negócio é esse, quais são os riscos que eu corro e eu não sei?". Porque o Diego deu um exemplo bom, né, ele simplesmente já é notificado, porque já aconteceu o problema, geralmente. Sim. Então, no mínimo, ele consegue começar perguntando quais são os riscos que ele poderia já se precaver para que isso não ocorra, né. Que que é o que quando a gente falou de, eh, empresas mais estruturadas, em um dos bate-papos que nós gravamos do Pra RH,
Não, é para SVA ainda, né. Foi para empreendedores também. Da questão da diferença de empresas já mais estruturadas e empresas não estruturadas, está aí. A estruturada, ela conta com apoio jurídico em algum momento, em alguma forma, que traz aquilo já prevendo algumas coisas. Quem não está estruturado precisa contar com alguém para trazer essa necessidade à luz, né. É, porque se você for fazer um paralelo, né, igual o Diego mencionou da parte contábil, é muito natural você abrir um negócio e já contratar um contador para minimamente abrir a empresa e emitir nota. Mas você não utiliza muitas das vezes ele de forma estratégica no dia a dia do seu negócio, no que se refere a questões tributárias e afins. É a mesma lógica que você pode utilizar para um advogado. Em vez de realmente eu ser reativo no cenário de eu recebi um processo, ou preciso me defender contra uma questão de multa, se eu consigo ou não consigo recorrer, é você ter aquele momento de alinhamento, igual você sugeriu, de alinhamento de apresento no negócio, apresento o estágio que eu estou e quais são os riscos que eu corro, e que na dinâmica do dia a dia, como é que você consegue ter clareza, de recorrer a ele para de forma preventiva, para entender os riscos, impactos, ou a melhor forma ali daquilo estar sendo negociado ou imposto. Diego trouxe um dado muito importante das empresas que encerram ali até 5 anos. Para quem está assistindo, por exemplo, tem ideia desse número? E por que será que isso acontece? Então é muito importante quando a pessoa está à frente do negócio, ela começar a entender além daquilo que ela faz, né. E aí eu coloco uma das perguntas que eu anotei aqui, que é: por que vocês acham que essas empresas não buscam apoio jurídico? É só falta de conhecimento? É falta de acesso? O que que na opinião de vocês, o que que seria isso? Por que que elas não buscam um apoio jurídico no negócio dela desde o início? Para mim tem uma lógica muito parecida com o que a gente vê dentro do benefício para colaboradores, né. Totalmente falta de acesso, né, quando você muda o comportamento, né, você facilita o acesso àquele profissional da advocacia, né, você você tende a entender que a sua necessidade ela é mais fácil, de você ter cumprir ela. Então, um exemplo, se eu não tenho um plano de saúde, eu vou, sei lá, vou na farmácia, tento, sei lá, pegar uma orientação de farmacêutico ali que não seja a melhor situação, mas eu tenho ali, você não quer gastar especificamente com uma consulta que às vezes é um pouco mais cara. Então, a partir do momento que você tem um plano de saúde, aquela barreira financeira de contratar aquele profissional, ela se torna, algo bem mais tranquilo de você, eh eh, ter acesso. Então, quando você tem um pequeno negócio e você sabe que você tem benefício através de um parceiro seu, de um fornecedor seu, que você consegue se orientar melhor, etc., ao custo que ela é extremamente diluído dentro daquele proposta de valor que aquela empresa está trazendo, isso facilita. Você pensa duas vezes em tomar uma decisão que você não tem um suporte de um advogado. Pô, vou lá, eu vou alugar um estabelecimento, uma área comercial nova para minha nova unidade, por exemplo. Ou então, tá, só pagar aquele aluguel para advogado com quem que está com certo ali, ou não. Então, essa é a diferença. Para mim, claramente, é comportamental, é acesso mesmo. A gente vê isso mudando na plataforma. Você tem o cara ele tem, o cliente ali, ele tem acesso a um serviço, dentro da plataforma, ele busca, ele entende, e ele vê valor nisso. Ah, acho que é acesso e conhecimento. Acho que muitas das vezes as pessoas não sabem quando e como recorrer, né. Então, você não tem um conhecimento de que ele pode estar te auxiliando em algumas questões, né. Então, algumas situações que vivencio muito próximo ali com minha mãe, meu pai, enfim, eu já assinei aquele contrato, e aí, já que eu já assinei, eu não posso vir aqui e talvez renegociar algo, né. Então, às vezes, você não além do acesso, esse conhecimento, que é um dos pontos que a gente também tenta difundir dentro do ecossistema, né, em trilhas de conteúdos, para que as pessoas consigam entender como ela utiliza o benefício, preventivamente. Então esse preventivo, eu acho que essa visão de quando utilizar também falta. Até no contexto, igual o exemplo que o Diego trouxe de plano de saúde, você sabe que você vai fazer ali um check-up anual, mas quais outros contextos que você talvez olhando fisicamente, você vê uma alteração na sua pele, em manchas, se você tem que procurar um médico ou se aquilo é normal ou não. Então, o que é normal, o que não é normal, vamos assim dizer. Às vezes falta esse conhecimento.
E alguns dados, quando você pega ali situações, por exemplo, de descoberta de câncer tardios, é porque a pessoa não percebe alguns sinais, então falta esse conhecimento. Eu acho também que num cenário jurídico, falta o conhecimento, esse letramento de quando eu posso recorrer a um advogado, em quais situações ele pode me auxiliar. E aí o segundo fator é esse acesso, que eu não sei se é consumidor, se é civil, se é bancário, o que é, para ir atrás de alguém nesse tipo de situação. Então as 2 coisas juntas. Tem uma coisa que é comum tanto nas questões pessoais quanto nas de negócios, né. "Ah, mas eu tenho um conhecido, tem meu primo, tem meu tio que é advogado, ele sempre vê para mim". Mas geralmente esse parente ele tem uma especialidade, né, dentro da área jurídica. E para o negócio é uma complexidade maior, tem que ter essa profundidade de conhecimento. Acho que isso é uma das questões também, que ter um benefício que te dá acesso a uma rede mais ampla pode fazer a diferença. Eu tô falando assim para que fique mais claro para quem está assistindo mesmo, de como isso funciona, porque muitas vezes é o que a gente ouve: "Ah, mas o meu conhecido já sempre me tira as dúvidas quando eu pergunto". Mas será que é do grau de profundidade que ele precisa? Como que funciona isso em paralelo ao benefício? Cara, acho que é o seguinte, a gente combina, acessibilidade com tecnologia, né. Então na Legal tudo é feito via WhatsApp, plataforma muito simples de acessar, e ali a gente tem uma IA que entende as necessidades do beneficiário, do usuário, né. Então, isso faz a gente usa a tecnologia para levar, o profissional na advocacia mais adequado para aquele tema que está sendo colocado ali por aquele usuário. E a gente coloca outras camadas também, a gente tem o nosso a gente chama de contrato inteligente, então às vezes para um contrato específico, ou contrato de compra e venda, um contrato de temporada de prestação de serviço, como até falou, né, ele coloca essa necessidade, a gente tem a IA que entende aquela necessidade e cria um contrato estruturado, que depois ele pode revisar com um advogado, etcétera. Mas isso é levar aproximar o cuidado jurídico daquele usuário que até então ele não teria. E faria o quê? Formalmente, contrata aqui, chama aqui, ou pede o apoio de um parente. E aí, como a gente tem uma camada de profissionais em diversas especialidades, espalhados com o Brasil inteiro, então a gente tem, essa amplitude e capilaridade nossa é muito grande para atender. Então isso ajuda bastante nessa escalabilidade de acesso a serviço jurídico. Então, a gente tem clientes que têm, base de clientes de micro e pequeno no Brasil inteiro. Acho que são mais de 3.000 cidades, então, e disso nós estamos falando. E quando você traz essa questão de ser especialista no assunto, recentemente a gente encontrou um dos clientes nossos que é muito dedicado para toda essa frente de médicos, dentistas, enfim, clínicas. Você você tem, na construção do contrato, quando você pega um advogado que é especialista nesse tipo da parte jurídica para direito da saúde, você tem a análise de que com cláusulas contratuais que devem constar em termos e contratos, tem ou não tem jurisprudência. E quando você pega talvez um outro advogado que não tem essa visão, falta essas cláusulas que são necessárias. Então é você e não só na área do direito, que isso já traz, mas se esse advogado tem essa especialidade na área da sua atuação. E fica muito claro quando você pega a questão, por exemplo, de direito voltado para a saúde, que essas cláusulas são colocadas justamente para ter ou não ter jurisprudência, enfim. Então, realmente, um advogado que é especialista naquela frente faz toda a diferença. Isso que a gente tem acompanhado bastante nas implantações de diferentes clientes que têm uma base, de CNPJs, vamos assim dizer, com perfis diferentes. Então, tem um perfil mais voltado para médicos, dentistas e etc., que você precisa desse direito voltado à saúde, que tem ou não tem jurisprudência, da mesma forma que você tem outros que são muito voltados para a frente de consumidor, que faz sentido ou não. Então, isso no dia a dia conta, ou quando você tem um problema, aí que sim que você vai perceber a diferença. E o nosso trabalho é esse, é identificar via dados e interação com a plataforma as necessidades e combinar isso com quais profissionais a gente precisa ter credenciados na língua, que são profissionais da língua, são credenciados, para que a gente dê suporte para esse usuário. Então, a gente está o tempo todo am ampliando essa rede, qualificando essa rede de profissionais, e ao mesmo tempo agregando tecnologia para que a gente dê celeridade, a gente dê dinamismo e engajamento para que
a gente cubra cada vez mais esses gaps ali, para atender essa base de micro-pequenos. A gente falou um pouquinho por alto no começo da conversa, e eu queria trazer com um pouquinho mais de ênfase, então, que nós estamos atuando sobre o pilar 2 do pequeno empreendedor, que isso com certeza é uma transformação ali para ele nas relações jurídicas do dia a dia. Nós temos uma transformação ali do dia na atuação do advogado, e eu queria saber também o que o parceiro ganha oferecendo isso para sua rede de estabelecimento, sabe, sua verticalizada e tudo mais. Você falou por alto, mas qual que é a grande vantagem para esse parceiro? Posso começar. Cara, assim, a primeira coisa, que a gente viu nessas abordagens, a gente começou a entender esse mercado com mais profundidade, é que existe uma dor desse parceiro que é, primeiro, normalmente esse parceiro está no mercado altamente competitivo. Então, tem outros players ali oferecendo produtos ou similares, né? E tem uma guerra ali por trás, ou de proposta de valor ou preço. E eles buscam se diversificar e agregar valor para esse cliente, eh, da base de clientes que eles têm. Então, o primeiro ponto que a gente traz é, cara, o que, que tem no mercado de novo que é muito relevante? Então, a gente entra com uma surpresa. Quando a gente faz essa abordagem, a primeira coisa que a gente vê dos nossos clientes é, putz, eu não sabia que existia algo assim. Pô, e isso é uma dor relevante para qualquer pequeno ter acesso a serviço jurídico. Então, primeira coisa ele vê é, eu tenho uma dor que é me diferenciar na proposta de valor, ou a segunda parte é, cara, eu preciso não só me diferenciar, às vezes ampliar a receita. Então, eu preciso trazer uma outra linha de negócio. Então, a gente vê isso muito no mercado de benefício. Então, cara, como que esse cara agrega outros valores ali para aquele pequeno, né? E consegue trazer outros serviços e trabalhar essa base de clientes que já existe ali dentro. Então fazer o famoso cross-selling ali dentro daquela base. Então a gente entra bastante com essa abordagem. Então, são esses dois fatores. Um, diferenciar competitivamente e outro, ampliar minha linha de receita. E a gente vem com algo super novo que não existia no mercado e que traz essa atração para o negócio. Acho que, além desses 2 fatores, né, são os principais, cada vez mais você enxerga ecossistemas mais completos. Então, quando você tem um escritório de contabilidade, você já vê um movimento de levar serviços de valor agregado, e aí você entra com a Legal como um diferencial. Mas, naturalmente, ecossistemas que grandes, eles já buscam essa diferenciação. Então você não tem só ali uma plataforma de delivery. Dentro dessa plataforma de delivery, provavelmente você tem toda uma parte transacional, de banking, financeiro, de serviços, de benefícios. Então, essa ampliação do seu ecossistema é uma forma de blindar, de você levar um diferencial, mas blindar para que eles enxerguem aquela relação com um novo olhar, não somente financeiro, transacional, igual o Diego mencionou, mas um olhar relacional mesmo. Você amplia e você passa a ter vários pontos de contato com aquele cliente de formas diferentes. E ele ter diferentes experiências que faz sentido ele continuar com você ali, né, trabalhando contigo, enfim, contratando o seu serviço. Então essa ampliação de portfólio, casado com inovação e uma possibilidade de receita, são os principais fatores. E engraçado pegar esse exemplo, o exemplo da TAI, plataforma de delivery, por exemplo. Como a gente pode, né? Como que o cuidado jurídico ele é tão amplo a esse ponto. Então, a gente pode, ao mesmo tempo, estar olhando para todos os colaboradores da síntese de delivery, como a gente está olhando para os entregadores da síntese de delivery e todos os estabelecimentos que fazem parte dessa rede. Vim como é fico, com toda essa cadeia dentro com esse próprio cliente, ela precisa ter acesso ao cuidado jurídico. Então, por isso a gente fala relacional. Inclusive, quando a gente entra no nosso cliente, a gente fala, cara, agora muda o mindset e que se posicione que você tem cuidado jurídico. Você falar de cuidado jurídico para a tua base de clientes. Que você se importa, que então você muda ali o posicionamento e ao mesmo tempo que você está agregando em outras frentes ali, né, no posicionamento, né, falar de cuidado jurídico se torna ali uma ferramenta de encantamento, de gerar valor, etc.
ela deixa de ser só uma venda e passa a ser uma geradora agregadora de valor mesmo, né. Eu acho que pelos exemplos que vocês deram, para para o parceiro é uma renda em volume, e para o estabelecimento é aquele talvez ou aquilo que ele já paga, ou aquele um pouquinho a mais que ele vai pagar, mas para ter algo que quanto custaria para ele não ter, né, que é o que a gente falou, de repente ele só vai ser notificado de um problema que ele poderia ter resolvido antes de acontecer, né. Boa. Como tendência, né, a gente tem falado muito sobre a questão do legal care, como isso está chegando no Brasil, é muito forte na vida pessoal, né, ali do dia a dia das pessoas, de frente aos colaboradores, como tendência para os estabelecimentos. Como que vocês enxergam isso ali, eh, olhando aí nos próximos anos? Qual que seria a relação dos estabelecimentos com as suas questões jurídicas com base num benefício como esse? Primeiro, assim, acho que tem a primeira barreira é de olhar o cuidado jurídico de forma preventiva, vencer essa primeira barreira. Então, antes da gente até ir para um contexto de olhar estrategicamente, é o vencer essa barreira, eu acho que é o primeiro pontapé ali que a gente tem que realmente fomentar, né. Antes de ir para uma lógica de realmente ir para um cuidado preventivo e etcétera, porque muitas das vezes esse dono do estabelecimento, diante de tudo que ele faz, ele às vezes, mesmo quando chega, ele simplesmente contrata um advogado para resolver o problema ou deixa para lá e tenta negociar por fora, enfim. Tem diferentes cenários para você fugir da contratação de um advogado, por enxergar ser algo caro, burocrático, que vai demorar, enfim. Então é esse para mim essa descoberta de você realmente ir atrás do cuidado jurídico, é um primeiro item que a gente precisa quebrar essa barreira, antes mesmo de pensar ali num cenário futuro, né, de realmente utilizar o cuidado jurídico de forma preventiva e estratégica ao negócio. É fazer essa revelação para ele. Essa revelação, acho que ainda falta, é algo que a gente está começando agora, obviamente contando com parceiros e ecossistemas grandes, mas que está começando agora e precisa ser revelado primeiro, que existe, né. É, conduzir a criar esse awareness, da importância do cuidado jurídico. Acho que o futuro é isso, a tendência é quando a gente olha para, vamos olhar assim, vamos passar atrás. A tendência de sair do transacional para relacional, né, que a gente chama beyond business, né, beyond core business, isso já existe, é um movimento hoje no mercado como um todo. Então, pô, se eu sou o banco, eu posso só pensar no transacional, que é dar uma conta corrente, cartão de crédito, você começa a agregar outros serviços ali, porque você entende que ou você tem um posicionamento de one stop shop, ou você tem um posicionamento que você quer, se entende mais da jornada do seu cliente e você quer levar serviços complementares para aquela jornada que a gente que ele já está lá dentro. Então, essa tendência ela já existe, quem não está fazendo isso, está ficando para trás, né. Então, por isso esses conceitos de beyond core business, esse já vem movimentando muito. Você vê setores que já não estavam tanto olhando para diversificação, ele já começa a olhar isso um pouco mais estruturado. E vem essa segunda parte, como que a gente coloca na cabeça dessas grandes corporações que têm essas bases massificadas de micro e pequeno, que cuidado jurídico é importante nesse processo. Primeiro, levar o respeito que isso existe. Cara, isso aqui existe. Segundo, mas beleza, entendi que existe, mas por que que é importante para o meu cliente? Porque você vai aumentar a ITV do teu cliente, você vai aumentar a proposta de valor que você tem com o seu cliente, você vai melhorar o seu relacionamento de encantamento com o teu cliente, que você tem uma série de questões ali que o pequeno, ele se sente vulnerável, e a partir do momento que você tem ali uma abordagem diferente com ele, fala: "Esse cara tá pensando em mim. Ele não tá olhando aqui, só chegando aqui vendendo produto financeiro. Não tá chegando aqui só me devendo contabilidade. Tá entendendo que eu preciso da contabilidade, mas eu preciso desse apoio jurídico". E a gente falou isso com vários contadores. Ou seja, nossa, de várias vezes a gente tem cliente perguntando para nós, o que que eu faço dentro da situação jurídica, né, como se a gente fosse advogado. Nós não somos, onde a gente, né, fala: "Ó, procura advogado", etc, etc. Então a gente tinha essa camada de conectar esse profissional aí
da advocacia com aquela necessidade e agregando valor. Então, acho que essas são as etapas e as tendências que a gente está vendo. Muito bom esse exemplo que você trouxe, porque reforça esse ponto de que a pessoa tem um problema, às vezes ela sabe que tem, não sabe, não faz ideia por onde começar. Ela descobriu o problema e foi perguntar, às vezes, no caminho errado, nesse caso. Tem um ponto que eu tava refletindo aqui durante sua resposta, eu acabei me perdendo nesse gancho, mas vocês estavam falando, a Thay comentou agora da revelação do problema. Diego complementou com essa jornada, né? Com essa jornada dessa revelação. Eu queria muito fazer esse paralelo com o estabelecimento de quando. Vou deixar que depois eu encaixo, não sei, eu me perdi, eu perdi o gancho. Era em relação ao estabelecimento. Deixa, se eu lembrar, eu encaixo de volta, senão bora seguir aqui no nosso bate-papo. Nós temos nosso novo posicionamento em relação a repensar o que é essencial. E aí eu queria muito que vocês conseguissem trazer essa reflexão de, para quem está assistindo agora, principalmente os pequenos empreendedores, o que significa repensar esse essencial para eles? A gente falou um pouquinho dessa revelação para eles, né? Mas para eles repensarem o essencial ali no negócio deles, mediante ali o ofício que eles prestam hoje, o que seria essencial para eles pensarem para visando essa longevidade do negócio? Bom, diante de algumas vivências, eu vejo que essa questão do essencial, muitas das vezes, é necessário ali para ele, se colocar fora do negócio. Porque quando você é dono de um negócio, de um pequeno negócio, enfim, se que foi por vocação ou porque você viu uma pendência e queria empreender, que seja, muitas das vezes você está muito envolvido no operacional. Você está ali envolvido no operacional do dia a dia e que você não consegue pensar de forma estratégica para que você consiga entender quais as lacunas do seu negócio dentro da etapa, do estágio, né, que o seu negócio encontra. Então, esse olhar de fora do negócio faz você, muitas das vezes, enxergar esses pontos, de você precisa talvez de uma ajuda jurídica, de um avançar contabilmente numa visão mais estratégica, ou de um novo sistema, ou entender a tendência do seu negócio e onde é que você pode colocar a inteligência artificial nisso ou não, ou novas formas de venda, ou de escalar, ou possíveis parcerias. Então, essa necessidade de você olhar de fora, com um olhar um pouco mais estratégico do negócio, faz com que você possa enxergar esses gaps e lacunas. Acho que o essencial é você, de tempos em tempos, tirar esse momento de análise estratégica do seu negócio, para que realmente essas possíveis lacunas possam ser preenchidas com um parceiro, com novas contratações, com mais conhecimento que você vai buscar. Talvez é o que permita ele conseguir distinguir melhor o que é relacionamento pessoal e o que é relacionamento Isso, empresarial. também. Nem vou chegar nessa parte, porque eu acho que foi perfeita na colocação. Eu vou voltar no ponto de que eh, a responsabilidade que esse ecossistema de grandes corporações tem em transformação desse pequeno negócio. Então, jamais esse pequeno negócio teria condição de ter acesso de uma forma tão fácil a um profissional da advocacia, se não fosse, talvez, pelo volume de um grande player do mercado tá levando pelo IPI, né, numa lógica de distribuição. Então, por isso que eu falo que o mindset tá entender o poder transformador dessas grandes empresas que têm esses bases mistificados de micro e pequeno, de como eles são importantes na transformação e apoio a esses pequenos negócios, né? A gente vê isso acontecendo em alguns players, mas eu vejo que cada vez mais não é só diferenciar competitivamente ou ter a linha de receita. É esse poder transformador desse mercado, cara, que é o movimento do Brasil, no final das contas. É o mercado que mais emprega, o mercado que mais gera valor. Então, é o pequeno que faz do Brasil aqui esse tamanho de país que nós somos. Então, só é possível através dessa consciência transformadora
nesses negócios. Bom. Bom, esse episódio é um pouquinho mais curto, então a gente já vai caminhar aqui para os agradecimentos finais. Se vocês quiserem já deixar as palavras finais, alguma dica talvez para quem estiver assistindo, e eu sigo para nossa finalização. É um movimento, igual o Diego falou, que vem para transformar, né, e levar mais conhecimento. Obviamente é um movimento que a gente busca iniciar através de grandes empresas para disponibilizar ao pequeno, mas também tem esse papel dele dentro do própria necessidade do seu negócio. Então acompanhar todas as sequências que vão vir, que vai ser bastante rico essa nova temporada. Por aí, o que eu falei, né, o Brasil é um dos países que você tem mais acesso a serviços financeiros no mundo. Você vai em qualquer lugar hoje no Brasil, praticamente até o cara que está vendendo ali uma pipoquinha na praia, queijo na praia, ele tem uma maquininha de cartão para oferecer ali o pagamento daquele cartão com crédito ou débito, etc. Isso só é possível pelo compromisso transformador dessas grandes empresas. Então, o que a gente faz é ser um enabler, né, possibilidade, uma empresa que possibilita esse acesso a serviço jurídico nesse formato. Então, acho que é muito disso. Então, quem está aí olhando sua base de pequenos e micro negócios, pequenos negócios, olhar desse formato de levar valor agregado que não só se diferencie, mas traga um suporte ali real para aquele pequeno negócio. Vou agradecer demais a vocês pelo tempo disposto. Sei quanto que é corrido, né? Tem gente aqui machucado falando com a gente, né? Está aí inteirão. Então, Nem mexendo, tô aqui, ó, parecendo um Robocop. mas foi super legal. Acho que é um bate-papo extremamente importante, principalmente para fazer essa transição em relação dos conteúdos, porque o que pode ficar no ar é, poxa, nós estamos aqui em uma sequência de RHs, de repente agora uma sequência para pequenos negócios, mas todos eles estão interligados, está tudo relacionado a uma comunidade mais estratégica, voltada a negócios. Então, para quem é de RH e chegou até aqui, acompanha, porque vai ter muita coisa que vai refletir no dia a dia ali das pessoas e de pequenos negócios. Nós trouxemos uma pessoa de RH para falar com pequenos negócios, inclusive. Então, está tudo muito próximo, tudo relacionado a esse grande ecossistema transformador aí no país, como acabou de trazer o Diego, de que como as empresas têm responsabilidade com outras empresas, com as pessoas e assim por diante. Então, convido vocês a seguirem acompanhando nossos conteúdos. Comenta se tiverem alguma dúvida. A gente vai atrás de mais conteúdo. Se vocês quiserem trazer novos conteúdos e novidades também, podem perguntar e pedir, a gente vai atrás disso. Compartilha com quem vocês acharem que pode se interessar. Valeu demais.